você quer saber qual é o maior obstáculo para o cérebro das pessoas, é o estresse. O estresse cria cortisol e adrenalina em seu corpo. É realmente bom para lutar ou voar. Não é realmente bom se você tiver que fazer um exame. Não é realmente bom se você tiver que ler relatórios e revistas e aprender algo novo ou aprender um idioma. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Vamos começar com o que realmente te inspirou a hackear o cérebro em primeiro lugar. Algo aconteceu com você? Você queria fazer isso? Como foi? Muitas pessoas, quando me veem fazendo estas demonstrações, onde memorizo uma sala cheia de nomes de pessoas, ou números como você mencionou, ou muitas palavras, eu digo às pessoas, não estou fazendo isso para impressioná-lo, estou fazendo isso mais para expressar a você o que é realmente possível, porque qualquer um pode fazer isso. Nos disseram uma mentira, que nossa memória, nossa inteligência, nosso gênio é fixa, como o tamanho de nossos sapatos. Através da minha experiência disso nas últimas 2 décadas, nada poderia estar mais longe da verdade. As pessoas têm dons incríveis dentro delas, eles simplesmente não são mostrados como. Sempre achei interessante que a escola nos ensina o que aprender, essas matérias são importantes. Matemática, história, ciência, espanhol. O que aprender, mas nunca como aprender, como focar, como se concentrar, como ser criativo, como pensar por si próprio, como ler o mais rápido possível, como lembrar das coisas. Talvez devesse ter sido o 4 R. Lembra-se de ler, escrever aritmética? Mas também lembrar, porque não há aprendizado sem recordar. Sócrates já dizia isso. Mas como eu comecei a trabalhar nisto, é que eu realmente cresci com dificuldade de aprendizagem. Mas muitas pessoas não sabem disso. Mas quando eu estava no jardim de infância, tive um acidente muito grave e tive uma lesão na cabeça. Isso me deixou com a sensação de estar perdido, como se meu cérebro não estivesse funcionando. Tive dificuldade para me concentrar. Eu não conseguia me lembrar das coisas. Levei 2 anos a mais para aprender a ler e lutei muito em privado e depois também em público. Quando você tem essa idade, você se torna muito consciente de si mesmo. Você se torna muito introvertido, muito tímido. Você não quer se conectar com as pessoas porque sente que há algo de errado com você. Assim foi a minha vida acadêmica. Eu me esforcei muito mais. Não sei se as pessoas que assistem a isso podem se identificar, mas lutando contra a agonia ou a sobrecarga, muito para aprender em pouco tempo, isso o estressa. Você pensa, por que eu não posso fazer isso? Porque todos os outros conseguem muito mais rápido e eu tenho que fazer tudo isso. Não é justo. Certo. Foi o que aconteceu. Então, isso é o começo. Você queria dominar isso, já que estava passando por um momento difícil, é por isso, né? E assim foi. Acho que nossas lutas podem realmente ser alguns pontos fortes, se você sabe disso. Claro. Com esse tipo de desafio vem a mudança. Os problemas o ajudam a progredir. Assim, quando cheguei à universidade, lembro-me do primeiro ano na universidade. Eu queria um novo começo e pensei que poderia deixar minha família orgulhosa, porque eles haviam se sacrificado tanto. Mas eu estava indo muito mal e tive todas aquelas aulas. Pensei que faria melhor e teria um quadro limpo, mas na verdade fiz pior. Lembro-me que, naquela época, eu queria deixar a escola. Você vai gostar disso. Um amigo me pediu para visitá-lo e sua família na costa oeste, porque eu estava na costa leste. Ele disse, vá para lá. E eu disse, sim, vou tirar um fim de semana só para me afastar um pouco da escola, porque estava pensando em desistir. Quando eu chego, a família é extremamente bem-sucedida. Não me refiro apenas financeiramente. Eles tinham uma casa incrível sobre a água, mas estavam felizes. Eles foram generosos. Eles estavam aprendendo o tempo todo. O pai, antes do jantar, me fez essas perguntas. Estávamos andando em sua propriedade. Ele me fez o tipo de pergunta que você faria a alguém que acabou de começar a faculdade. Como vai a escola? Esse tipo de coisa. Eu estourei em lágrimas com um estranho que tinha acabado de me conhecer há 10 minutos. Eu disse, estou pronto para desistir. A escola não é para mim, não sou inteligente o suficiente. Ele disse, por que você está na escola? O que você quer ser? O que você quer fazer? O que você quer compartilhar, se você quiser? É uma coisa engraçada. Quando não lhe fazem uma pergunta na vida, você leva um momento para parar e dar uma resposta. Entende o que quero dizer? Claro. Quando você faz perguntas e nunca ninguém me fez essas perguntas antes. Quando eu comecei a responder, ele fez uma pausa. Ele disse, espere. Ele tira de seu bolso de trás um diário, como um diário. Sempre pensei que as garotas de 12 anos mantivessem diários e escrevessem diários. Ele rasga alguns pedaços de papel e me faz escrever os objetivos do que eu queria fazer em minha vida. Há algo muito poderoso em pegar uma caneta e anotar seus sonhos e aspirações. Após cerca de 20 ou 30 minutos, ele me perguntou se eu havia terminado. Tenho talvez 40 ou 50 coisas lá, o que é como uma lista de desejos antes de eu saber o que era uma lista de desejos. Eu começo a dobrar as folhas de papel pensando que terminei o exercício, para colocá-lo de volta no meu bolso, e ele o tira de mim. Fiquei assustado porque no papel estava tudo. Exatamente, eu nem sei quem é esse cara. Ele é Sua muito vida bem-sucedido. é Ele apenas começa a lê-lo. Estou tão em voz intimidado. alta pra você? Não, em sua mente. Eu me sinto assim quando sou pequeno, porque eu não sabia que alguém iria olhar para ele. Ele olha para mim e diz, Jim, não sei o que ele ia dizer, porque este cara é muito bem-sucedido. Ele diz, Jim, você está tão perto de tudo o que está nessa lista. Eu só pensei, não há como. Uau. Dê-me 10 vidas e eu não poderia fazer nada dessa lista. Então ele vai assim. Sim, ele diz, como se esta fosse a chave aqui. Ele me leva para sua casa, é uma bela casa.
Ele me leva para uma sala que nunca tinha visto antes. Está coberto de livros de parede a parede, do teto ao chão. Eu nunca tinha visto uma biblioteca na casa de alguém antes. Comece a pegar esses livros. Você vai adorar isso. Ele começa a levar livros e começa a me entregá-los e começa a empilhá-los bem, bem alto. Quando começo a olhar os títulos porque estou curioso, há estas biografias de homens e mulheres incríveis na história e alguns livros de desenvolvimento pessoal muito antigos, como Napoleon Hill, Thinking We Are Rich e The Power of Positive Thinking, Norman Vincent Peale, Psicocibernéticos. Depois tenho uma ideia do que ele quer que eu faça com esses livros. Ele me pede para ler um desses livros por semana. Estou pensando e digo, de jeito nenhum. Acabei de lhe dizer que tenho todo esse trabalho escolar. Tinha 18 anos de idade. Eu penso, não tem jeito. Quantos anos você tinha? 19? Livro. Tenho esses desafios de leitura e tenho estes desafios de aprendizagem e tenho todo esse trabalho escolar. Ele disse, Jim, ele me olhou nos olhos. Ele disse, Jim, não deixe a escola atrapalhar a sua educação. Eu nem percebi que é uma citação de Mark Twain. Isso é poderoso. Só estou pensando, uau, me atingiu dessa maneira. Mas eu ainda estou pensando, ainda não posso fazer isso porque tenho todo este trabalho, eu preciso estudar. E você sabe o que ele faz? Ele pega essa lista que ainda tem em sua posse, minha lista de sonhos, minha lista de desejos, e começa a lê-la em voz alta. Cada coisa, linha por linha. Me dá arrepios pensar sobre isso, porque há algo em ver um homem que você acabou de conhecer, que é uma das pessoas mais bem-sucedidas que você já conheceu. Ele está cantando e colocando para o universo em voz alta seus sonhos. Claro. Honestamente, Louis, muitas das coisas que estavam nessa lista, e penso nisso, eram coisas que eu queria fazer pela minha família. Eram coisas que minha família, porque eu havia mencionado que eles sacrificam muito, como fazem muitas pessoas trabalhadoras. Eu queria fazer por eles o que eles não conseguiram fazer por si mesmos. Assim, com essa alavanca, comprometo-me a ler um livro por semana. Então, a partir daí, volto à escola. Agora eu tenho esta pilha de coisas que preciso aprender, e depois uma pilha de coisas que quero aprender, e isso me coloca no limite. Porque, para acompanhar, tenho que sacrificar coisas que você sabe que são importantes para você. Seu sono, coisas como comer, coisas como exercício, coisas como relacionamentos. Portanto, ninguém vê. Eu estou na biblioteca o tempo todo, eu não durmo, eu não como. Você sabe que é uma receita para o desastre. E como surgiu, como apareceu, eu estava na biblioteca. Meu corpo, na verdade, é o momento mais assustador da minha vida. Na verdade, ele simplesmente desistiu. A bateria morreu e eu desmaiei e caí das escadas. Bati a cabeça novamente e acordei no hospital 2 dias inteiros depois. Uau! Estava com soro porque estava desnutrido e desidratado. Estava com 53 quilos. Eu pensava que estava morto. Quando tive esse pensamento, pensei, o que está acontecendo aqui? Porque eu estava pronto para sair da escola, sair. Comprovar a vida. Pensava, eu sou um fracasso total, eu não posso fazer nada disso. Então, enquanto eu pensava isso, a enfermeira entrou e tive a resposta na forma de uma xícara de chá. Esta é uma história verdadeira. Ela me dá a xícara de chá verde. Tem uma foto de um cara muito inteligente. É Albert Einstein. Há um ditado que diz que você já ouviu 100 vezes. Diz, o mesmo nível de pensamento que criou o problema não vai resolver o problema. O mesmo nível de pensamento que criou o problema não vai resolvê-lo. Isso me fez pensar o poder das perguntas. Ele trouxe até você e disse, aqui está sua resposta ou... Não, foi assim. Uau! É divertido quando você coloca as coisas no universo. Se você fizer uma nova pergunta, você recebe uma nova resposta. Isso me fez dizer, qual é o meu problema? Eu pensei, você sabe qual é o meu problema? Sou um aprendiz muito lento. Foi o que eu inventei. Eu pensava, era o problema dele ou a sua história? Essa foi definitivamente minha história e meu problema percebido ali. Eu também era dono dela, porque estava lutando. Ninguém podia me dizer o contrário, porque eu estava lutando contra minhas limitações, por assim dizer. Portanto, tenho que isso tornou uma realidade a cada dia. Eu tinha toda essa história, tive este dano cerebral e tudo mais. Mas eu disse para mim mesmo, se meu problema é que eu sou um aluno lento, como posso pensar diferente sobre isso? Foi como eu aprendo a ser um aprendiz mais rápido? Depois pensei na escola. Eu pensava, não, a escola não te ensina essas coisas, assim como a escola não lhe ensina muitas coisas. As coisas mais importantes. Muitas das coisas que você tem em seu podcast, as coisas que movem as agulhas na vida das pessoas, em termos de sua alegria, sua saúde, seus relacionamentos, seu sucesso, suas finanças, tudo. As coisas mais importantes. Isso não é um desrespeito às escolas. Minha mãe é professora de escola, minha tia é professora. Os professores trabalham muito duro. É que o sistema em si é um desafio. Porque se as pessoas estão observando isso e estão estressadas, estão sobrecarregadas, há muitas coisas para atender, não é culpa delas. É porque todos crescemos com uma educação do século XX que nos preparou para um mundo que já não existe. Aquele mundo do século XX de trabalhar em fábricas e em fazendas, fazendo trabalho manual.
Porque o sistema escolar de então, que é o sistema escolar agora, é como se fosse de um só tamanho, linha de montagem, cortadores de biscoitos. Não fale com seu vizinho, sente-se em silêncio sozinho. Isso não funciona mais na era digital. Portanto, agora, quando falamos sobre o cérebro, como o cérebro é importante, não somos pagos por nossa força bruta, somos pagos pelo nosso poder cerebral, não somos pagos por nosso poder muscular, é realmente o nosso poder cerebral. O desafio é que seu cérebro é um supercomputador incrível, mas ele não vem com um manual de instruções, nem sempre é fácil de usar. Assim, quando saí da cama do hospital, decidi estudar o assunto chamado aprendizagem, aprender a aprender. Comecei a pegar o máximo de livros que pude sobre ciência cerebral, teoria da aprendizagem de adultos, inteligências múltiplas, foco e concentração, trabalhos iniciais sobre fluxo e coisas assim. Em um período de tempo muito curto, 60 dias, juro que foi como se um interruptor estivesse ligado e eu comecei a entender as coisas pela primeira vez. Sentei-me na aula e realmente, porque não posso lhe dizer, crescer quando alguém fala com você e você não entende, isso não faz sentido. Você não faz a conexão, as coisas lá e de repente você está se concentrando. De repente você está se lembrando de coisas. Comecei a ter notas melhores em menos tempo e isso começou a transformar minha vida. A razão pela qual eu ensino isso até hoje, porque isso é 2 décadas depois, é que depois de ter esse despertar, você não pode deixar de compartilhar essa grandeza com outras pessoas, como o que você faz. Um de meus primeiros alunos, nunca esquecerei, ele tinha 18 anos, era estudante do 1º ano. Eu ensino um programa de leitura rápida para ensinar qualquer pessoa a ler 2 ou 3 vezes mais rápido e com melhor compreensão. Ela levou alguns dias e depois o mesmo interruptor foi ligado. Ela acabou lendo 30 livros em 30 dias. Uou! Sim, você consegue imaginar que livros você leria se fosse a Amazon agora mesmo, escolhesse 30 livros e em 30 dias você possui essas informações, assim como esses autores? Claro, mas o que é isso? Quero dizer, essa é a minha história, eu sempre tive dificuldade para entender e manter foco nos livros. Metade das vezes é porque eu não estou interessado no assunto ou no livro, não está bem escrito. O que as pessoas podem fazer imediatamente para aumentar a compreensão e acelerar um pouco a leitura para que possam se manter focadas o tempo suficiente para ler o livro todo? É incrível o que as pessoas podem fazer, isso faz parte disso. A motivação desempenha um grande papel, antes de mais nada. Você mencionou coisas que lhe interessam. Esta garota, eu não queria perguntar como ela o fez, mas quero saber por que ela leu 30 livros em 30 dias. Ouvi dizer que ela fez uma pausa e disse, é porque sua mãe estava morrendo de câncer terminal e ela recebeu 60 dias de vida. Os livros que ela estava lendo eram livros a fim de salvar a vida de sua mãe. Uau, por falar em motivação, tive arrepios agora. É difícil para mim até mesmo falar sobre isso, porque minha memória é muito clara sobre esses eventos, e não apenas porque eu sou um especialista em memória. Isso me leva de volta porque, na época, eu tinha 18 anos de idade, e eu só lhe desejei sorte, ou rezar, mas o que você faz? Então, 6 meses depois, recebo um telefonema desta jovem, e ela está chorando por minutos. Descobri que são lágrimas de alegria. Soube que sua mãe não apenas sobreviveu, mas está começando a melhorar. Os médicos não sabem por que ou como. Os médicos chamam de milagre, mas sua mãe o atribui 100% ao maravilhoso conselho que recebeu de sua filha, que o aprendeu com todos esses livros. Uau! Esse tipo de coisa, é por isso que me veio à cabeça que se o conhecimento é poder, o aprendizado é um superpoder. Era isso que eu ia perguntar. Eu já vi no seu site, mas você pode falar mais sobre isso? Qual é o poder de aprender? Não apenas ter o conhecimento, mas ser capaz de aprender. E por que é um superpoder? Acho que se há uma habilidade a dominar no século XXI é a capacidade de aprender rapidamente. Você sabe o que é isso? Eles o chamam de um multiplicador forçado no setor militar. Um multiplicador forçado é a entrada entra, mas obtém-se uma saída exponencial a partir dele. É como o otimismo. Ser positivo é um multiplicador forçado. Colin Powell o disse. Assim, certas coisas como aprender a aprender, como meta-aprendizagem, melhorar sua memória, melhorar tudo, melhorar seus negócios. Você pode se lembrar das apresentações de vendas. Você pode se lembrar de coisas sobre as pessoas. Por exemplo, é difícil mostrar a alguém, para as pessoas que assistem a isso, que são empreendedores, certo? E eles estão usando um chapéu de desenvolvimento comercial. É muito difícil mostrar a alguém que você vai se importar com seus negócios, seu futuro, sua família, sua saúde, sua forma física, o que quer que seja que você esteja vendendo. Se você não se importa o suficiente para se lembrar de coisas como o seu nome ou o nome de seu filho, ou muito seu adversário, real. A memória é um multiplicador ali. A memória é um multiplicador em seus relacionamentos, apenas lembrando esses momentos. Não apenas lembrar dos aniversários ou lembrar de tirar o lixo, esse tipo de coisa, mas lembrando da primeira vez que você e seu ente querido deram aquele passeio na praia. Entende o que quero dizer? Esses tipos de momentos que fazem tudo valer a pena. Mas é maravilhoso para todas as áreas. Acho que 2 das palavras mais caras nos negócios, por exemplo, são eu esqueci
Esqueci de fazer isso, esqueci de trazê-la, esqueci da reunião, Esqueci o seu nome. É o pior. Esquecer o nome de alguém, e eu tenho visto isto repetidas vezes, pode prejudicar um relacionamento, pode matar negócios. Já tive pessoas que chamam alguém pelo nome errado e perderam vários milhões de dólares em negócios só por causa disso. Eu já tive gente me enviando e-mails usando nome diferente no meu e-mail. E é frustrante se você tenta me contratar e usar Mark, porque não estava prestando atenção, você não estava presente. Deixa uma impressão ruim no gosto das pessoas. Eu sei, eu não sou perfeito, eu também já esqueci o nome das pessoas às vezes, então... O que é que as pessoas podem fazer para que elas se lembrem o nome das outras pessoas? Portanto, há 3 chaves para melhorar sua memória. 3 chaves. Se alguma vez você esquece alguma coisa, esquece as coisas, se sente distraído, como se os momentos da terceira idade chegassem um pouco antes. Você está no chuveiro e não consegue se lembrar se lavou o cabelo, então você acaba fazendo isso 2 vezes. Você perde sua carteira, seu telefone, suas chaves ou seu carro. Você vê pessoas como onde eu estacionei meu carro. Eles também perdem muito tempo e levam todos os tesouros. Não me refiro apenas aos tesouros financeiros, refiro-me às coisas importantes em nossas vidas. Mas há 3 chaves. Lembre-se da mãe, mom. Lembre-se apenas da mãe. Se alguma vez você esquecer alguma coisa, vamos levar nomes, porque quando as pessoas dizem, eu quero ter uma memória melhor, eu as ouço dizer, eu quero ser melhor no esporte, mas é como se alguém estivesse vindo até você, é como, em que esporte especificamente você quer ser melhor? Porque existem diferentes técnicas e diferentes treinamentos para diferentes coisas. Lembrando nomes, não é o mesmo que aprender idiomas, não é o mesmo que aprender números de pinos. Então tudo é diferente. Todas as coisas que você tem que lembrar. O M da mamãe é este. Digamos que alguém é horrível com nomes. Digamos que há uma pasta com $100 mil em dinheiro se você se lembrar do nome do próximo estranho que encontrar. Quantas pessoas vão se lembrar do nome dessa pessoa? Eu vou lembrar. Todos, certo? Todos. Então, é isso mesmo. M é para motivação. É interessante. De repente, todos são especialistas em memória, mas isso não tem nada a ver com sua capacidade ou seu potencial. Todo mundo pode fazer isso. É que eles decidiram fazê-lo ou não, se quiserem fazê-lo. É quase como se valesse a pena, ou se as consequências fossem tão grandes, ou se as apostas fossem muito altas, se você vai falhar ou não. Essa é a motivação, né? Exatamente. Uma das coisas a aprender. Nós sabemos, com motivação humana, porque eu fiz esta apresentação e Bill Gates estava lá. Estamos falando de pessoas ricas. Depois falei com ele. Ele estava falando sobre a ponte entre a educação e a tecnologia. Ele disse, o que falta? Qual é o futuro da aprendizagem? Ele disse, Jim, a chave é a motivação humana, compreender realmente o que impulsiona as pessoas. Porque você sabe disso, as pessoas poderiam sair e comprar recursos. E nunca abre, Exatamente, né? porque é tudo uma questão de motivação e motivos. Motivação é, qual é seu motivo para agir? Qual é o combustível? Acredito que existe uma fórmula para o sucesso, eu chamo de H ao cubo. Vai da cabeça ao coração às mãos. As pessoas podem visualizar e afirmar e ver as coisas aqui o tempo todo e pensar sobre isso. Mas se eles não estão agindo com as mãos, realmente fazendo algo a respeito, geralmente o que falta é o segundo H, que é o coração, a emoção energética. Um instrutor de artes marciais me disse anos atrás que você não pode dirigir um carro estacionado. Onde está a energia para fazer isso? Qual é o motivo para as pessoas agirem? Simples. Quando as pessoas se lembram dos nomes das pessoas, pergunte-se, por que você quer lembrar o nome desta pessoa? Porque os motivos obtêm resultados. Sempre encontrei isso na vida. Motivo para colher resultados. Porque você precisa de um motivo suficientemente grande, como no livro de Simon Sinek. Comece com o porquê você quer ter esse impulso primeiro. Motivação. O é uma coisa interessante. Eu obrigo as pessoas a fazerem isso. Tenho-os agitando a mão assim e digo, faça um punho. Então lhes digo para colocá-lo no queixo e depois eu vou assim. Todos o colocam aqui, mas eu disse queixo, então é a diferença. O é para observação. Acho que muitas pessoas culpam seus problemas de memória e acham que é um problema de retenção, mas eu acho que é realmente um problema de atenção. É um problema de atenção. Estar presente, você quer dizer, essa né? é uma grande parte dela. Digamos que todos usam um mecanismo de busca, como Google todos os dias, mas muitas pessoas o usam 10 vezes por dia. Se eu lhes perguntar, você está disposto a apostar sua vida que sabe de que cores são as letras? Porque isso Eu não é uma sei. observação. Há uma diferença entre olhar para algo e vê-lo realmente. Há uma diferença entre ouvir algo e escutar realmente. Líderes, por exemplo, tive toda esta escapada com os X-Men, o que foi uma loucura, mas tive que deixar o set porque tive que ir a um evento beneficente. Uma das pessoas que eu acho que são líderes, independentemente de suas tendências políticas, que tem uma memória incrível, é o presidente Clinton. Toda vez que conheci o presidente Clinton, ele se lembrou de meu nome. Para com Quantas isso. pessoas Clinton tem? Ele de ei, Jim, prazer te ver de Sim, novo. quantas pessoas Clinton encontra regularmente? Muita. Portanto, isso é uma habilidade de liderança. FDR também foi incrível com nomes. Ele andava pela Casa Branca, apontava para as pessoas e as cumprimentava. Cumprimentava seu cônjuge pelo nome.
Pense no som mais doce para os ouvidos de uma pessoa. Seu É nome. o seu nome. De qualquer forma, eu lhe perguntei que truque de memória ele usa. Ele não usa nenhum truque de memória. Ele me conta esta incrível história. Sim, ele me conta uma história incrível sobre como seu avô no Arkansas reunia todas as crianças e lhes contava histórias, mas depois ele as interrogava. Eles tinham que ouvir e estar presentes. É engraçado porque eu percebi que Bill Clinton, independente de como você se sinta politicamente, é um comunicador incrível, um carisma incrível, um conector incrível. Ele também tinha esta memória, acho eu. Ele é uma presença incrível, uma presença poderosa. Mas me parece que sua presença poderosa e sua memória vêm de sua presença poderosa. Sua poderosa presença vem de estar presente de forma poderosa. Quando as pessoas fazem networking, são empreendedores sociais e tudo mais. Eles andam por aí conhecendo pessoas, porque isso é realmente o que você sabe e é quem você conhece. Mas isso é tudo memória. O que você sabe, muita gente vai a um seminário. 2 dias depois, eles esquecem tudo. 80%. Há muito esquecimento aqui. O desafio é fazê-los se relacionar. Com que frequência você se vê falando com alguém e depois olhando por cima do seu ombro? Eu odeio Sim, isso. Eu odeio quando as exatamente. pessoas fazem isso comigo. É Porque irritante. você está se distraindo o tempo todo. É. Ou se você não está se distraindo externamente, você está falando consigo mesmo. O que eu vou dizer Exatamente. agora? Portanto, as pessoas nem sequer estão ouvindo. Quando as pessoas estão se comunicando, na maioria das vezes, você descobre que elas nem mesmo estão realmente ouvindo. O que eles estão fazendo é pensar em como vão responder. Se você olhar para a palavra ouvir e embaralhar as letras, ela se torna a palavra silêncio. Sim, Não. isso não é uma loucura? Se as pessoas fizerem Isso é muito bom. estamos falando de coisas realmente fundamentais. Essa é uma das razões pelas quais eu amo seu podcast, porque alguns desses fundamentos são as maiores coisas que movem a agulha. Apenas entender por que você quer se lembrar de algo e estar presente e prestar atenção e estar quieto e realmente escutar. Isso não é mágico, mas é como ir ao ginásio. Pense sobre os fundamentos. Estamos falando de exercícios, estamos falando de sono, estamos falando de uma boa dieta. O básico. Sim, a mentalidade. Isso é 95% de tudo. É incrível. Finalmente, o terceiro M é de mecânica, para a mãe. M é motivação, O é observação e depois o último M é mecânica. Não se trata da pessoa que vai consertar seu carro, mas das dicas, das técnicas, dos truques, se você quiser, das estratégias sobre como aprender a língua, como ler rápido, como lembrar o nome da pessoa, como fazer um discurso sem anotações. Uau. M e O, motivação e observação. Então, para que serve essa mecânica? Digamos que eu vou num evento e tem 10 pessoas e que alguém me apresenta, eu tô apertando a mão, todos já fizemos isso antes. E aí, tudo bem? Olá, 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 olá. Quais são os mecanismos de lembrar? Todos nós já tivemos a experiência. As relações têm tudo a ver com proximidade, com quem você conhece e quem o conhece. Uma das habilidades mais notáveis que eu conheço é entrar em uma sala conhecendo 20 estranhos e sair para dizer adeus a cada um deles pelo nome. Pelo nome. Você consegue fazer isso? Por que quem todos vão lembrar quando você sair da sala? Pra É uma você, habilidade extraordinária. é uma habilidade maravilhosa. É isso que, quando você se lembra dos nomes das pessoas, elas sentem que você se importa com elas. Porque o que é o oposto? Que você não se importa, que elas não são importantes. Isso é o que eu tenho pensado a minha vida inteira, porque eu nunca senti como se eu fosse crânio, mas que eu me importava com mais de 99% das pessoas. Eu sinto que isso tem sido capaz de me levar onde eu quero estar, mostrando às pessoas o quanto meu coração é grande, o quanto eu me importo com essas pessoas. E eu acho que isso é muito importante, estar realmente preocupado em se lembrar das pessoas e estar conectado com elas e aberto Isso de também é muito verdade. importante. Muitas pessoas, muitos conselhos de redes tradicionais ou de negócios diriam: você tem que, quando você vai às pessoas, contar todas essas histórias incríveis e ser realmente interessante para elas. Acho que há uma diferença entre interessante e interessado. Entende o que quero dizer? Quando você conhece alguém sendo interessante, falando sobre uau, eu poderia fazer isso, e depois também se interessando As pessoas sinceramente pela outra adoram pessoa. quando podem compartilhar e você ouve. Quando você permite que as pessoas compartilhem a história, o que os motiva, e você se lembra do seu nome, você nem precisa dizer nada, elas se sentem como se você fosse a melhor pessoa do Completamente. mundo. Sim, o falecido Stephen Covey, com quem tive a oportunidade de passar uma boa parte do meu tempo e compartilhar uma etapa com ele. Ele tem que buscar primeiro entender, depois ser entendido. Isso é enorme, isso é enorme. Toda vez que você vai a um casamento, vai a uma conferência, vai a um evento de networking, 7 dicas. Você não precisa nem usar todos os 7. Qualquer parte disto seria melhor do que Ok. nenhuma. Muito bem, quero que vocês se lembrem. Sejam gentis, seja gentil como você é. É assim que eu vivo minha vida. Eu sei, este é você. Então, quando as pessoas estão saindo e estão verificando suas maquiagens e suas roupas no espelho, uma delas diz: vou ser gentil. B significa acreditar. Você sabe disso melhor do que ninguém. Acredite que você pode ou não pode. De qualquer forma, você está certo. Portanto, eis o que acontece com a crença. O que quero dizer com isto é que você quer matar as formigas.
Nosso amigo Dr. Daniel Amen, o grande médico do cérebro, fala sobre a morte das formigas, pensamentos negativos automáticos. Com um nome como Kiwick, eu tinha que ser um corredor em crescimento. Eu sempre digo às pessoas, meu nome é Jim Kiwick, aprendiz rápido, como as pessoas aprendem rápido. Elas eram como, Kiwick é realmente meu sobrenome? Porque com um nome como Kiwick, sua vida e seu destino foram praticamente mapeados. Eu tinha que ser um corredor na escola. Tenho que ter cuidado quando dirijo, porque o pior nome a ser encontrado quando se está em um pouco excesso mais de rápido velocidade. lá. Sim, uma vez que você tenha isso na sua licença, você não vai falar para sair dessa multa, e eu posso ensinar aprendizagem rápida, leitura rápida, Você memória corria longa rápida, distância esse ou era tipo de coisa. velocista? Sprinter. Então, eu estava me preparando para uma maratona e estava muito entusiasmado com isso. Eu, é claro, estava lendo livros sobre isso e porque estava lendo um livro por dia, eu só tinha que aprendê-lo. É como o mostrador rápido Matrix. Eu vou para Barnes & Noble, eu pego um livro e o leio e o coloco de volta na prateleira e economizo muito dinheiro. Mas eu estava lendo um livro sobre correr uma maratona e havia um capítulo sobre a psicologia de correr uma maratona. É por isso que eu estava muito interessado na mentalidade. Abriu com este parágrafo, literalmente porque eu sou um especialista em memória. Dizia o seguinte: sua mente é como um supercomputador e seu diálogo interno é o programa que ele executará. Portanto, se você disser a si mesmo que não é bom com nomes, você não se lembrará do nome da próxima pessoa que encontrar, porque programou seu computador para não fazer. Eu fiquei tipo, uau. Portanto, Poderoso. B de Bsoft. O B significa acreditar. Acredite que pode, acredite que não pode. De qualquer forma, você está certo. Porque aqui está o que aprendi e aqui está o que escreveria no Twitter. Se você quiser, é que sua mente está sempre ouvindo sua conversa. Portanto, você quer monitorar isso. Eu encorajaria todos a passar uma semana, fazer um jejum de 30 dias, sem pensamentos negativos ou você tem que se reagrupar. Então, esse é o B. E em Bsoft significa exercício. Não me refiro ao exercício físico, embora as pessoas que são mais ativas fisicamente sempre se saem melhor nos testes de memória de agudeza mental, porque o que é bom para o coração é muito bom para a cabeça. Mas estou falando da prática, porque a prática faz progressos. A prática faz progressos, sempre o faz. Portanto, a má notícia sobre lembrar nomes é que é preciso esforço. A boa notícia é que não tanto quanto as pessoas pensam. Portanto, as más notícias é preciso esforço. Mas o que não é valioso em sua vida que não exige esforço? Não há pílula mágica, não há nenhum comprimido mágico de memória, mas há um processo de memória mágica. E é disso que estamos falando. Não há pílula mágica para a memória, há um processo de memória. Portanto, é exercício. Leva de 21 a 30 dias. Aprendemos em psicologia, a lei de 21. Praticamos algo durante 21 a 30 dias, seja aprendendo a digitar, aprendendo a dirigir um carro, seja ele qual for, até que se torne uma segunda natureza. Portanto, você pratica no trabalho, você pratica em todos os lugares. Toda vez que você passa pelos canais e é apresentado às pessoas, você está encontrando pessoas o tempo todo. Você pode praticar o tempo mercado, todo. aonde quer que você Exatamente. vá, Você poderia ir academia. ao mercado e ver 3 estranhos e simplesmente inventar seu nome. Esse é o Bob, essa é a Sue, essa é a Mary. Depois, na saída, no caixa, Tchau, você está Bob, em olha Whole isso Foods. pra você mesmo, né? Essa é a diferença. Tony Robbins fala sobre o que você pratica, em particular, ter recompensa em público. Então é isso que você faz, você pratica. Então esse é o E de B. Assim, B é. B é acreditar e E é exercício. Agora, soft é a verdadeira mecânica. O S em soft, suave, quando você está conhecendo essa pessoa pela primeira vez, o S é você que diz o nome. Então, olá, meu nome é Jim. Oi, Luz. Louis, é um prazer Prazer em conhecê-lo. conhecer. Prazer em conhecê-lo também. Se eu fosse melhor, meu nome seria Louis Halls. Portanto, vou dizer o nome imediatamente. Só de ouvir o nome novamente me ajuda. Portanto, agora já ouvi isso 2 vezes, uma de você e outra de mim. De repente, vou me lembrar melhor. Minha retenção vai subir. Também quero dizer isto porque quero ter certeza. Voltando ao mom, o O, quero ter certeza de tê-lo observado corretamente. Às vezes, você está em uma rede de contatos com muitas coisas acontecendo. Você conhece alguém chamado Ted e diz, tchau, Ed. É melhor ser corrigido com antecedência do que depois. Então, você diz o nome. O U em suave significa utilizá-lo. Você quer usar o nome. Muito simples, não é? Você quer usá-lo, não abusar dele porque... Louis, obrigado por ter vindo. Louis, sobre o que vamos falar? Depois fica assustador, você fica pensando, Certo, reunião isso de é como um episódio de vendas, Seinfeld. Exatamente, está se esforçando muito. É como um episódio de Seinfeld, como o falador próximo. Houve um episódio de Seinfeld, não pensava nisto há anos. Não houve um episódio de Seinfeld, uma reprise que você pode ter visto, onde ele namorava alguém e tinha uma relação íntima com ela, mas esqueceu o nome dela? Toda vez que saía, ele tentava ir até a bolsa dela e obter sua carteira de motorista, e encontrar Kramer, e tentar tirar o nome. Mas o problema era este, ele estava rimando com uma parte da anatomia feminina. Este foi o famoso episódio. Se você se lembra, as pessoas que estão assistindo isso se lembram do que é. Portanto, você deve ter certeza de usá-lo 3 ou 4 vezes na conversa. A significa perguntar. Isto é realmente importante. Pergunte, porque qual é o tema preferido de todos? Não é viajar, não se trata de empreendedorismo, não se trata de compras, são eles mesmos.
Você já conheceu alguém e seu nome é um pouco diferente do que você está acostumado? Você nunca tinha ouvido esse nome antes. Provavelmente 80% das pessoas que você encontra são nomes bastante comuns, mas às vezes você encontra alguém cujo nome é Ascal, ou Richard, ou Isis, ou o que quer que seja. Em seguida, você pergunta pelo nome de uma pessoa. O que você pode perguntar sobre o nome de uma pessoa? Você pode perguntar como se escreve, o que significa, de quem é o nome. Você é parente dessa pessoa? Todas estas perguntas. Em geral, todos se sentem muito lisonjeados, porque um nome, novamente, é o som mais doce para os ouvidos de uma pessoa. Mas pense no porquê sobre a psicologia da questão. Qual é uma das primeiras palavras que uma criança aprende a escrever? Seu nome, o nome da mãe, o Exatamente. nome do Quanto pai. amor eles receberam quando se saíram bem. Toda essa emoção está ligada, porque eu acho que é um dos desafios que as pessoas têm. Um dos maiores medos que as pessoas têm é não ser o suficientemente bom, que não somos suficientemente bons, e se não formos suficientemente bons, não vamos ser amados. Se não vamos ser amados, vamos morrer ou algo assim. Mas esse nome é nossa identidade. Você sempre quer poder se referir a isso. Se você perguntar o nome de uma pessoa, eles elogiam o nome. Assim, por exemplo, eu estava falando na maior companhia de seguros de vida do país, com cerca de 100 pessoas na sala. A diretora de treinamento estava lá e seu nome era Nankita. Nankita, eu pensava, esse é um nome muito bonito. Honestamente, eu pensei, como se soletra? De onde é? Eu disse, o que isso significa? Ele fez uma pausa. Ele olhou em volta para todos os seus companheiros e disse, significa águas que caem graciosamente. Eu fiquei tipo, uou, isso me deu calafrios. Metade da plateia estava fazendo esses sons. Isso me fez perguntar espontaneamente, há quanto tempo você trabalha aqui? Ela disse, há cerca de 4 anos. Eu disse, com todas essas pessoas? Ela disse, sim, muitas dessas pessoas são bons amigos. Eles estavam no meu casamento. Quantas pessoas nesta sala sabiam que seu nome significava isso? De 100 pessoas, quantas levantaram a mão? 0. Nenhuma. Esse foi um dos meus maiores clientes, porque ele era um Claro. diretor de treinamento. Mas esse nome era um elo. Foi um interesse sincero, então você pede o nome de uma pessoa. Ok. Depois, finalmente, o V e o E de suave, V de visualizar. Esta é uma dica de memória muito simples, pois tendemos a nos lembrar mais do que vemos do que ouvimos. Se você for ver alguém, seu rosto, eu me lembro do seu rosto, mas esqueci seu nome. Você nunca vai até alguém e diz, eu me lembro do seu nome, mas esqueci seu rosto. Isso não teria nenhum sentido. É teria? raro. Assim você se lembra do que vê. Na verdade, há um provérbio chinês que diz, o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu me lembro. O que eu faço, eu entendo. O que eu ouço, eu esqueço. Eu ouvi o nome, esqueci o nome. O que eu vejo, eu me lembro. Eu vi o rosto, eu me lembro do rosto. O que eu faço, voltando ao exercício e à prática, eu entendo. Portanto, se você tende a se lembrar do que vê, tente ver o que você quer lembrar. Este é um truque que, se você conhece alguém, você pega seu nome e o transforma em uma imagem. Digamos que você conhece alguém chamado Mike. Por uma fração de segundo, você o imagina segurando o microfone e cantando karaokê sobre uma mesa. Você conhece alguém chamado Carol e imagina que ela está cantando canções de Natal. Você conhece alguém chamado Mary e imagina carregando aqueles cordeirinhos em suas costas. Você o faz na privacidade da sua Claro. mente. As pessoas dizem, isso é tão infantil, mas quem são os alunos mais rápidos do planeta? Crianças. Crianças. Quão rápido podem aprender um instrumento musical Muito em mais comparação rápido. com os adultos? Quão rápido podem aprender idiomas? Assim, certo? Eles são lúdicos. Eles gostam dos nomes das pessoas. As crianças podem estar em terapia por 10 anos porque gostam de seu nome e nem sabem disso. Então é isso que você quer fazer. Você quer pegar o nome de alguém e transformá-lo em uma imagem. Se uma pessoa se chama David, eu uso uma fisga para David e Golias. Se alguém se chama Bob, imagino que esteja colhendo maçãs. Porque é assim que as coisas são. Algo que eu chamo de síndrome dos 6 segundos. A síndrome dos 6 segundos é que alguém lhe diz seu nome. Você tem 6 Já segundos foi. para fazer algo com ele. É. Ao contrário, Se desapareceu. você não pratica Desapareceu. É todo isso aí. dia, você vai perder e vai esquecer. Exatamente. Portanto, aqui, ao menos você se concentra na pessoa e se concentra no nome. Então, uma pessoa chamada John, você pode imaginar o que quer que seja. Você se lembra do que usou pra mim quando a gente se conheceu, Quando nos né? conhecemos, sim. Lembra? Sim, cada um tem seu próprio negócio. É tão engraçado porque eu uso. Você encontra a imagem que funciona para si mesmo. Então, quando nos conhecemos, eu realmente uso. É um slink. Não pergunte por quê, porque não sou assim, nem nada parecido. Mas um dos meus melhores amigos de infância foi Louis. Agora, depois de se lembrar da pessoa, a imagem desaparece, mas você precisa de algo para segurá-la por 6 segundos. Então, você a tem. A outra razão pela qual funciona é que o lado esquerdo de seu cérebro lida com lógica, palavras e sons. Falamos sobre isso com rapidez de leitura. Isso é usar apenas uma parte do seu cérebro. Mas seu cérebro direito é aquele para as imagens, imaginação, visualização e emoção. Isso está ativando mais o seu cérebro. Disse que usamos 10% do potencial do nosso cérebro. Usamos todo o nosso cérebro, mas em termos de seu potencial, ninguém nos mostra como ativar o resto. Mas parte dela é usar a imaginação, porque a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento. Uau. Einstein disse isso. Portanto, você quer transformá-lo em uma imagem. Finalmente, o E em suave significa end, fim.
É dizer adeus novamente usando o seu nome, entrar numa sala, encontrar 10 estranhos, sair, dizer adeus a cada um deles, para que todos se lembrem de você. Ok, deixa eu ver se eu consigo lembrar, porque eu estava tentando ser presente, mas também me lembro disso. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. O A é acreditar, é exercício, Exercício, prática. S é pra dizer sim, Diga-o. como você... U é utilizar, e P é pra perguntar sobre o nome, Pergunte pelo V nome. visualizar, T pra terminar. Muito bom. Cara, eu vou pegando o jeito à medida que eu vou avançando. Muito legal. Portanto, o que estou dizendo é que quando as pessoas experimentam isto e praticam, vocês verão uma grande melhoria. Uhum. Isto é o que eu amo. Então, de repente, uma vez que você tem essa competência, sua confiança aumenta. Você se lembra de maneira diferente quando está com outras E pessoas. certamente não é necessário usar todos aqueles Não, para de cada forma pessoa. Você pode dizer, vou dizer algumas Diga, talvez vezes. diga e visualize. E então você está acabando. Portanto, qualquer Uhum. lugar é melhor do que a maioria das pessoas, o que não é Porque nada. se você disser que seu nome é Dinho, eu não disser, esse é um nome interessante. Sim, exatamente. Conte-me mais sobre Mas se quem me você chamou me imaginar assim. fazendo algo divertido, peso ou o que quer que seja, imagine-me na academia ou se as pessoas estão motivadas, elas se perguntam por que querem lembrar o nome de uma pessoa. Eu me perguntaria para me motivar. Por que eu quero lembrar o nome desta pessoa? Talvez seja porque quero conseguir algum negócio, ou porque quero mostrar respeito a esta pessoa, ou talvez eu só queira praticar estas dicas que aprendi neste podcast. Isso é ótimo, eu ainda tenho algumas perguntas para essa entrevista. A gente vai ter alguns vídeos extras com mais dicas de memória para as pessoas e eu vou dizer a vocês onde ir para ver nas notas do programa depois dessa entrevista, mas eu quero te perguntar, quais são alguns hábitos diários que você tem para aguçar sua mente todos os dias e que outras pessoas podem aplicar? Esta é a questão quando se trata da sua memória. 2/3 disso são, as pessoas estão preocupadas em envelhecer, mas posso lhes dizer que você pode melhorar sua memória, não importa a sua idade, sua formação, sua carreira, sua dieta, seu nível de educação, sua situação financeira, seu sexo, sua situação de saúde, seu QI, qualquer coisa, ela pode ser melhorada. A questão é essa, 1/3 de sua memória é pré-determinado pela biologia e genética, mas isso é tão emocionante porque isso significa que 2/3, a maioria, 2 vezes mais está completamente sob seu controle. Isso é ótimo. Portanto, as coisas que movem a agulha, por exemplo, são 10 coisas em que estou pensando que vão mover a agulha completamente, desses 2/3. Portanto, é uma boa dieta porque você é o que você come. Portanto, há certos alimentos para o cérebro que sabemos que são bons para a sua mente. Dr. Amen também falou Muito sobre disso, isso. tudo, de mirtilos a nozes e tudo mais. Portanto, é uma boa dieta. Número 2. Matar as formigas. Matar esses pensamentos automáticos e negativos, o que é grande para muita gente. Lembre-se, sua mente está sempre ouvindo sua conversa interna, e é uma prática. Você quer ser capaz de eliminar a conversa interna negativa. Você não pode simplesmente eliminar algo, você tem que substituí-lo por algo mais. Você Algo não pode positivo, simplesmente né? parar de fumar, você tem que começar a fazer algo mais. Isso é o que você quer evitar. Muitas pessoas começam a se orgulhar de como certas coisas são ruins em suas vidas. As pessoas Dar um começam a ficar significado a orgulhosas eles. porque minha memória é tão ruim que se eu não Isso é escrever minha lista de importância. compras em triplicado, não vou me lembrar disso. E eles dizem, você acha que está esquecido? Isso é o quanto eu sou esquecido. As pessoas também conseguem isso com a agitação e a confusão. É tão ruim hoje em dia. Todos têm que estar ocupados, porque isso os torna, essa pessoa deve ser tão importante. Portanto, temos que parar este culto de estar ocupados. Recebendo Nem felicitações todos têm por ser a coisas a pessoa mais fazer, ocupada do exatamente. mundo. Mas as pessoas Parabéns. começam a se orgulhar, começam a projetar suas vidas em torno de estar ocupadas e se perguntam por que estão estressadas o tempo todo. Portanto, pensamentos negativos automáticos matem essas formigas. O número 3, o que você tem que fazer diariamente é exercício. Seu corpo e seu cérebro estão conectados. Na verdade, há certos exercícios que você pode fazer para construir seu poder cerebral. Por exemplo, o malabarismo é extremamente bom para seu cérebro. Em Oxford, no ano passado, houve um estudo que dizia que as malabaristas realmente têm cérebros maiores. Você pode construir mais matéria branca, pois, como você está fazendo malabarismos com 3 bolas, você não pode se concentrar nos 3. Então, você tem que visualizar seu olhar para absorver mais, sua visão periférica. Ele o treina dessa forma para que você possa receber mais palavras à medida que lê, mas na verdade, ele acumula mais matéria branca à medida que você o faz. Há certos exercícios que também ensinamos às pessoas. É um campo chamado cinesiologia educacional, onde certos movimentos corporais realmente ajudam a construir seu poder cerebral, que são estas transversais e estas coisas divertidas. Mesmo algo simples como estamos sempre no computador o tempo todo, então é realmente importante manter suas mãos e dedos retos, mas você pode fazer 2 vezes mais rápido.
Algo parecido com isso. É interessante. Sim, ou você está puxando Outras energia, vezes mais sim, rápido. Mas e se você tiver que fazer uma para frente e outra para trás? Tem havido tantos exercícios para as pessoas. Comer com a mão oposta é realmente bom para seu cérebro. Escovar os dentes com a mão oposta, realmente é um bom exercício para realmente construir seu poder cerebral. Portanto, o exercício é realmente bom. Mas mesmo manter a forma física é bom para o cérebro. É bom para evitar muitos problemas cerebrais. Bom, a quarta coisa que as pessoas precisam incorporar é os nutrientes do cérebro. Muitas pessoas não os recebem de sua terra ou talvez de seus alimentos. Então, talvez um suplemento em certas coisas. Número 5. Este é um grande grupo. Eu sei que você é grande nisto. Um grupo de colegas positivo, porque você é o que come, mas também é com quem passa seu tempo. Portanto, se você quer um cérebro maior, você quer que sua mente seja ativa e tudo isso, rodeie-se de pessoas que o desafiam, que o apoiam, que lhes ensinam coisas, que os encorajam, que são positivos. Porque nós somos a média das 5 pessoas, como você sabe, com quem passamos mais tempo. Portanto, um grupo de colegas positivo é bom para o seu cérebro. O número 6, que é bom para o seu cérebro, é um ambiente limpo. Foi descoberto, e você sabe disso, que quando as pessoas começam a limpar sua mesa, seu mundo externo começa a refletir seu mundo interno e vice-versa. Portanto, um ambiente limpo também ajuda a ser mais organizado por dentro. Número 7. O que é bom para o seu cérebro em termos de estilo de vida, o que eu faço todos os dias, são coisas como dormir. Dormir é muito importante. As pessoas é onde elas se reconstroem, é onde elas se rejuvenescem, mas há toda essa epidemia de insônia e as pessoas não estão dormindo o suficiente. Ao passar por esta lista, as pessoas devem fazê-lo. Isto é senso comum, mas não é uma prática comum. Essa é a diferença. Pessoas. Há algumas áreas aqui que as pessoas pensam, não estou passando o tempo com as pessoas certas. Ou talvez, não estou realmente dormindo muito. Ou talvez minha dieta, ou minha auto-falsa negativa. Há uma ou duas coisas que se você consertar e colocar energia lá, seu negócio pode dobrar porque você está dobrando. Esse é o número 7. O número 8 é a proteção do cérebro. É muito importante proteger o cérebro porque as pessoas que são propensas a acidentes ou que praticam muitos esportes radicais são ativas. Elas querem ter certeza de usar capacete porque seu cérebro é duro, mas isto controla tudo. Se você quebrar, você tá acabado. Meu pai, há 10 anos, teve um acidente de carro e tá em recuperação. Já não é mais o mesmo, não pode mais trabalhar, se esquece de muita coisa, É por isso que eu um faço o que desafio. faço, porque não quero que as pessoas sofram como eu sofri todos os dias durante 15 anos seguidos. Só porque quando eu estava naquela cama de hospital, passando por tudo isso, é tão engraçado, não engraçado como em haha, engraçado. Mas quando esta jovem que leu os 30 livros em 30 dias e salvou a vida de sua mãe, ela me deu um desses livros. Dentro do livro estava esta fotografia. Ela usou como marcador de página e foi sua mãe no hospital. Isso me lembrou quando eu estava no hospital. Portanto, cuide do seu cérebro. O número 9 é um novo aprendizado. Aprenda algo novo todos os dias. Nunca deixe sua cabeça bater no travesseiro da mesma forma que quando você acordou. Nunca. Então, ouvir podcast, assistir TED Talks, ler, Exatamente. Veja as TED Talks. fazer um curso Qualquer coisa nova que online. você aprende. Aprendemos mais sobre seu cérebro nos últimos 20 anos do que nos 2000 anos anteriores. Segundo a ciência, neurogênese, que seu cérebro pode criar novas células cerebrais, mesmo quando você envelhece. Neuroplasticidade é dizer que seu cérebro é como plástico. É tão maleável que simplesmente ter um novo pensamento cria mais conexões. Portanto, o cérebro de Einstein não era maior do que o de qualquer outra pessoa, mas ele tinha mais conexões que a maioria das pessoas em certas áreas. Essas conexões vêm de novos aprendizados. Aprender é isto, é conectar algo que você não sabe com algo que você sabe e fazer novas conexões dessa forma. Portanto, sempre novos aprendizados e sempre desafie a si mesmo. Finalmente, o número 10, que eu tento praticar todos os dias, é a questão do estresse. Se você quer saber qual é o maior obstáculo para o cérebro das pessoas, é o estresse. O estresse cria cortisol e adrenalina em seu corpo. É realmente bom para lutar ou voar. Não é realmente bom se você tiver que fazer um exame. Não é realmente bom se você tiver que ler relatórios e revistas e aprender algo novo ou aprender um idioma. Isso desligará partes do seu cérebro. Portanto, essas são as 10 coisas em que eu me concentro todos os dias. Isso é o que vai mover a agulha mais do que qualquer outra coisa. Uau, isso é poderoso. Muito obrigado por isso. A gente tem 2 perguntas ainda, mas eu quero fazer antes dessas 2 perguntas me fale sobre toda a experiência dos X-Men que você teve. Você estava treinando o grupo do X-Men? Sim, temos aquela fotografia que está lá comigo e com o elenco. A história é para isso. Em termos de uma escola da grandeza, falar sobre School of Greatest é isso. No ano passado, eu tive o privilégio de ir treinar o presidente da 20th Century Fox e sua alta gerência, cerca de 20 pessoas. Enquanto eu andava pelo corredor, meus olhos se iluminaram porque vi todos esses cartazes de filmes. Eu era uma criança novamente. Titanic, Star Wars, Aliens e Avatar. Eu vou e sou muito legal. Eu gosto de ser humilde, mas foi inacreditável. Consegui todos eles. Eles duplicaram sua velocidade de leitura, sua concentração e toda a sua memória. Coisas inacreditáveis, inacreditáveis. Como um agradecimento, o presidente me levou pelo estúdio. É um lote fechado, mas ele me mostrou todos os cinemas e aparelhos de TV.
Eu fui iluminado quando era criança, porque ainda sou essa criança. Acho que eu era muito bom naquela época, porque era como uma criança. Eu era brincalhão, eu era divertido. Acho que esse é o estado em que você quer aprender. De qualquer forma, enquanto passeava pelo estúdio, vi este cartaz do próximo filme Wolverine, com Hugh Jackman. Eu sou um grande fã de Hugh Jackman. Eu estava tipo, mal posso esperar para ver esse filme. Ele respondeu, porque só saía dentro de algumas semanas. Ele pegou o telefone e em 5 minutos depois, eu estava no cinema da Fox, com óculos 3D e pipoca, vendo Hugh Jackman enfrentar todos esses super ninjas. Foi inacreditável, eu sou o único. Estou pensando, isso é incrível. Eu tenho aqui o painel de controle e tudo mais. Então, depois, terminamos. Ele me pega e diz, como está o filme? Houve alguma pesquisa de mercado leve. Eu fiquei tipo, isso foi incrível. Como ainda sou como uma criança de 7 anos. Volto e lhes digo, vocês não sabem disso, mas cresci com todos esses desafios de aprendizado que não digo a muita gente. Não conseguia ler durante 2 anos, mas aprendi a ler lendo quadrinhos, porque há algo nas imagens e nas histórias que realmente faz sentido para mim. E meu quadrinho favorito ao crescer eram os X-Men, que Wolverine é um X-Men. Eu disse, os X-Men não eram necessariamente os mais poderosos, mas eles não se encaixavam, eles eram diferentes. Senti que na escola eu não me encaixava. O ponto alto, digo a este CEO e a este presidente, foi quando eu estava lendo este gibi, descobri que eles tinham uma escola de todos esses X-Men, e foi em Westchester, Nova York, e foi onde todos eles treinaram. The School of Graders, se você quiser, eu cresci em Westchester, Nova York. Então eu lhe contei isto, e é uma história verdadeira. Quando eu tinha 7 e 8 anos de idade, nos fins de semana, eu andava de bicicleta pelo meu bairro, tentando encontrar aquela escola, porque eu queria fugir, deixar minha escola que eu não gostava e entrar no X-Men. E se juntar ao clã dos X-Men, Porque eles são diferentes, e eu sou diferente, e quero aprender minhas superpotências. Quais são minhas superpotências? Eu lhe digo como se eu fosse uma criança, como se tivesse 8 anos de idade. Ele disse, Jim, eu não sabia que você gostava de super-heróis. Você quer ir ao Comic Con? O Comic Con é a maior conferência do país. Eu disse, quando é? Ele disse, agora mesmo, neste fim de semana. De repente, eu passei de uma criança de 8 anos para uma de 88. Estou pensando, eu tenho todas essas reuniões, como vou chegar lá? Eu não tenho roupas, vai haver trânsito para chegar a San Diego de Los Angeles. Eu apenas inventei todas essas desculpas, e é isso que eu acho que os adultos fazem. Tornamo-nos críticos e às vezes nos tornamos esmagadores de nossos próprios sonhos. Ele olha para mim e diz, Jim, você quer ir ou não? Eu vou amanhã. Eu disse, o presidente da Fox Studios está indo. Sim, eu quero ir com você. Então ele me pega na manhã seguinte, sábado às 8 horas. Nós não dirigimos para lá, entramos no avião da Fox. Sim, estou entrando no avião. E você tá voando como um super-herói. Literalmente, quando eu entro no avião, luz é tudo, não estou brincando. O Não, elenco de para X-Men com naquele isso. avião. Patrick Stewart e Hugh Jackman. Disseram que Não. estariam lá? Meu Deus. Estou sentado entre Halle Berry e Jennifer Lawrence. Quero colocar estas fotos no Instagram, porque metade das minhas fotos são de super-heróis e outras coisas. Nem consigo acreditar. Vamos lá, passamos o dia inteiro com o elenco na Comic Con. Voltamos para LA naquela noite no avião. E ele disse, como foi seu dia? Eu disse, este é o melhor dia de todos os tempos. Oh meu Deus, isto é inacreditável. Ele disse, eu tenho outra coisa para você. O que posso fazer por você? Eu não preciso de mais nada, você não vai superar isso. Ele disse, o elenco realmente te amava. Você gostaria de ir ao set? Eu disse, o que quer dizer? Ele disse, temos mais um mês de filmagens dos novos filmes do X-Men. Eu pensava, sim, eu quero mesmo fazer isso. Eu pensava, o que posso fazer por você? Era tipo, compartilhe essas dicas, ensine-os a ler rapidamente os roteiros, memorizar suas linhas e concentrar-se nelas. Por isso, na manhã seguinte, estamos no ar. Chamamos-lhe o X-Jet. Estou respondendo suas perguntas sobre o cérebro e o desempenho cerebral e foco e memória e leitura. Tenho que passar uma semana inteira com eles no set, 12 horas por dia. Comer com eles, fazer exercícios com eles e ver meus heróis de infância ganharem vida. Não consigo nem descrever, porque eu era como uma criança de 7 anos o tempo todo. Eu estava sentado aqui e Bryan Singer, o diretor, estava aqui o tempo todo. Eu estava aqui mesmo. Quando chego em casa... E que ato de classe! Chego em casa e há um pacote esperando por mim, como uma TV de plasma. Eu abro e é uma foto minha com todo o elenco dos X-Men. Eu vi lá. Vamos fazer a ligação com eles nas notas Não vou do tirá-la de programa. minha foto de capa do Facebook, mas é assim que as coisas são. Ainda melhor do que isto foi a nota do presidente. A nota dizia isto. Textualmente dizia, Jim, muito obrigado por compartilhar seus superpoderes conosco. Dizia, eu sei que você tem procurado sua escola. Aqui está a foto de sua classe. Oh, meu Deus, é inacreditável. Eu só queria chorar. É incrível, cara. Essa é a história, mas a lição tem 2 vertentes. Eu diria isto. Vem de ser... Acho que há este aprendiz infantil, gênio dentro de nós, porque eu era tão autêntico e os deixei sair. Isso me levou a isso. Portanto, em que áreas de nossa vida podemos ser mais lúdicos e ser mais autenticamente nós? Especialmente quando somos... Acho que a idade não é realmente cronológica. Penso que a idade é mais uma idade em nossa mente, em nosso coração. Eu sou amigo de Stan Lee. Ele é para mim como a Disney viva.
Homem-Aranha, X-Men, Homem de Ferro, Vingadores. Tive a oportunidade de apresentá-lo a outro de meus heróis, Richard Branson, para o jantar, e eu os pego aqui em cima, logo abaixo da rua. Uma viagem de 10 minutos leva 1 hora. Eu estou no banco de trás com o Stan Lee. Eu lhe pergunto, quem é seu super-herói favorito? Ele diz, é o Iron Man. Eu digo, eu amo o Iron Man. Ele disse, qual é o seu favorito? Eu disse, o Homem-Aranha. Ele diz, com grande poder vem grande responsabilidade. Eu disse, o oposto também é verdade, Stan. Com grande responsabilidade vem de um grande poder. Quando assumimos a responsabilidade, temos o poder de realmente mudar as coisas. Mas Stan tem 2 paixões. Ele tem 92 anos e ainda vai trabalhar aqui, ao fundo da rua, das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Ele gosta de contar histórias. Sua outra paixão é sua esposa, que é 1 ano mais velha. Ela é um modelo a ser seguido. Ele aprende, ele é uma das pessoas mais jovens e mais velhas que conheço, aos 92 anos de idade. Isso é o que eu quero dizer com o estado de espírito. Eu quero terminar a entrevista com 2 perguntas finais e a primeira é: pelo que você é mais grato hoje? Por que estou mais grato? Em sua Na minha vida, pelo que você meus está amigos e mais minha grato família. no momento? Não há nada mais importante para mim. Meus valores são o amor, o crescimento, a contribuição e a aventura. Acredito que são as pessoas com quem você passa o tempo que fazem a vida valer a pena. Também acredito que o segredo da vida é crescer e dar. Crescendo porque antes eu só dava e dava. Você e eu compartilhamos algumas das mesmas missões em termos de como damos. Mas eu acho que se não estamos crescendo, então não temos tanto para dar. Muita gente lá fora, eles se martirizam e estão sempre presentes para todos. Eles estão lá para seus amigos, sua família, seus clientes e seus negócios, mas não estão cuidando de si mesmos. Acho que isso é importante. Meus Incrível, amigos e ótimo. família são tudo. E a última pergunta que eu faço a todos os meus convidados é: qual é a sua definição de grandeza? Uma ótima pergunta. Eu definiria a grandeza como pessoas que se tornam o super-herói que estão destinadas a ser. Eu chamo de super-herói você. Um super-herói tem 2 coisas. Eles desenvolveram e descobriram suas próprias forças, e todos eles têm um poder único, um talento único, um dom único que ninguém mais tem. Mas eles não têm apenas um superpoder. Eles usam seu poder para algum tipo de propósito. Eles os usam para que possam salvar o mundo, para que possam agregar valor à sua comunidade. Então eu diria, seja esse super-herói, seja aquele super-herói que você é. Muito bem, Jim Quick, muito obrigado Luiz. por ter vindo, cara. Você provavelmente conhece muitas pessoas que são estressadas e, enfim, famosas ou que têm muitas responsabilidades e muitas pressões nas suas vidas, com a cabeça que é aquela loucura. Somente 4 minutos. E veja o milagre da vida acontecendo diante dos seus olhos.